E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que está em alta no momento, que é a guerra entre Israel, né, e o grupo Hamas, que acabou virando uma guerra extremamente sangrenta, uma guerra extremamente violenta, e a gente tem visto coisas tristes de ambos os lados. Presenciamos crianças sendo sequestradas, filhos sendo mortos, né, na frente dos pais, e tem comovido a internet. Eu particularmente não tenho estômago para ver certas coisas que está sendo mostrado aí na internet. E hoje eu quero trazer um pequeno entendimento bíblico a respeito do fato de que muitos de nós estamos dando ouvido a certos pregadores que, por conta dessa guerra, dizem: esse é o fim dos tempos, fiquem espertos que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, por isso fica aqui comigo. Bem, pessoal, antes de mais nada, as pessoas, sempre que acontece uma guerra, sempre que acontece algo assim que envolve todo o mundo, as pessoas elas ficam apreensivas, tentando achar uma resposta meio que, será que esse é o fim dos tempos? Será que o mundo está acabando? Será que próxima semana Jesus Cristo volta? A verdade é que, por mais que Jesus tenha dito que só quem sabe o dia que ele irá voltar é o Pai, ele não deixou isso tão secreto assim. Jesus, ele nos deixou sinais, momentos e fatos que nós podemos e que nós temos que estar nos atentando, que nós vamos entender que ele está voltando. A questão é que Israel, por ela ser o centro onde Deus escolheu trazer a salvação para a humanidade, e é através de Israel que o nosso Deus, a partir de Jesus, irá manifestar o seu reino eterno aqui na Terra. Muitas vezes nós nos confundimos que qualquer coisa que aconteça em Israel, isso significa que Jesus Cristo vai voltar. Mas isso acontece porque muitas pessoas, e às vezes até a igreja, a concepção teológica, o entendimento teológico de muitas denominações hoje está completamente falho no sentido à volta de Cristo. Por que isso acontece? Isso acontece porque muitos de nós focamos a nossa teologia em ter, na era presente, focamos a nossa teologia talvez só no ministério de cura, só no ministério de fé, focamos nossa teologia somente em resolver os problemas de agora, e esquecemos que o foco do evangelho, aquilo por qual Paulo trabalhava, que ele disse para Timóteo que iria receber uma coroa por tudo aquilo que ele tinha feito, o reino de Deus que Jesus Cristo veio anunciar e veio colocar como pré-requisito uma vida santa para que nós venhamos acessar esse reino. Nós deixamos de olhar para esse reino e focamos apenas nas nossas emoções do momento. E a gente não consegue muitas vezes entender um pouco da visão, da doutrina que nós temos sobre a volta de Cristo, porque sempre que nós falamos sobre a volta de Cristo não é algo muito relacionado a nós, é algo relacionado ao encontro com Deus. E quando nós olhamos para o Evangelho por uma perspectiva que não tem a ver conosco, nós nos sentimos confortáveis com aquela perspectiva, com aquela palavra e com aquele estudo. Porque parece que tudo que gira em torno do Evangelho tem que haver conosco. Então, por conta disso, muitas vezes nós, como igreja do Senhor, por termos um Evangelho focado no homem e nas coisas dessa terra, esquecemos de olhar para a volta de Cristo, que na verdade é por ela que toda a história do Evangelho, do reino e do mundo, ela gira em torno. Pedro, como que você poderia nos situar no momento, biblicamente e teologicamente, a respeito do momento que o mundo está tendo em vista essa guerra? Nós estamos no fim do mundo, nós estamos às prestes que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar? E eu quero trazer essa resposta para você em Mateus capítulo 24, que ele vai dizer assim, em Mateus capítulo 24, no versículo 11, ele vai dizer assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado
em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No versículo 5, no versículo 6, vamos lá. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E ele vai botar no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Versículo 8, ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Segura aí. E ele vai continuar a descrição de algumas coisas que vão acontecer nesse princípio das dores. E no capítulo 15, ele vai dizer: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E aí no versículo 16 ele vai começar a falar sobre um momento ainda diferente desse primeiro momento que eu li, do versículo 6 ao 8. Pessoal, Jesus, ele coloca um ponto de referência. Ele fala que quando vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, esse é assunto para outro vídeo, porque é bem extenso, mas aqui se fala, aqui o que acontece é uma profanação feita pelo anticristo, tá? E ele fala que quando nós vimos essa manifestação que o profeta Daniel falou, aí sim, aí a gente tem que se preocupar e a gente tem que estar preparado, porque isso é meio que Jesus dizendo: olha, cara, eu tô bem pertinho e quando tal e tal coisa acontecer, eu virei. Então, no que essa guerra em Israel se enquadra? Essa guerra de Israel se enquadra, pelo menos até o momento do versículo 6 ao 8, o princípio das dores. Pode parecer um pouco cético, um pouco chato, mas é uma guerra, no atual momento, é apenas uma guerra como qualquer outra guerra. É como se o Brasil tivesse guerreando, sei lá, com a Argentina, ou como se fosse a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. É uma guerra como qualquer outra guerra. Biblicamente, não tem nada nessa guerra que nós possamos dizer que seja um fator decisivo para que traga a volta de Cristo. Muitas coisas ainda têm que acontecer, como a manifestação do anticristo, a construção do templo, a profanação do anticristo no templo. Então, nada disso aconteceu nessa guerra e não tem fatores que estão acontecendo nessa guerra que nos faça entender que se enquadre nesses pré-requisitos que o Senhor Deus trouxe. Pedro, e por que você está falando isso? Eu estou falando isso, meus amados, porque às vezes a gente acha que nós podemos alcançar as pessoas por meio do desespero, meio que dizendo: cara, se converte, não, Jesus está voltando, você vai ficar. O Espírito Santo de Deus, ele não precisa causar medo nesse sentido nas pessoas. Ele traz convencimento e não medo. E você pode até pensar: Pedro, mas Jesus disse que ele viria como um ladrão e... Irmãos, quando Jesus fala que ele está vindo e que vai pegar algumas pessoas e vai parecer que ele está vindo como um ladrão para alguns, não é que ele vai pegar todo mundo de surpresa. Ele vai pegar de surpresa, o ladrão pega de surpresa quem não está esperando. Mas um ladrão não pega de surpresa um policial que está na tocaia, vigiando a hora que ele vai chegar e começa a ver os sinais que ele está se aproximando. Vai ser pego de surpresa aqueles que não estão com os olhos abertos. E o que Jesus fala a respeito disso é que, quando ele diz que ele virá como um ladrão e que dá aquela parábola e que ninguém vai saber, que as pessoas não vão perceber, ele está falando que aqueles que não estiverem profundos nas Escrituras, na palavra do Senhor, vão se permitir ser enganados, vão se permitir ser ludibriados pelo governo do anticristo e o governo do diabo aqui nessa terra e vão ser pegos de surpresa. Mas aqueles que estão esperando, o nosso papel é esperar. É esperar a volta de Cristo. É ansiar a volta de Cristo e cumprir a grande comissão. Esse é o nosso papel. Porque se nós estivermos cumprindo a grande comissão, se nós estivermos esperando e ansiando a volta de Cristo, nós não vamos ser pegos de surpresa. Porque quando ele vier, os nossos olhos, a nossa mente, tudo vai entender que ele estará às portas. Por isso que a nossa preocupação tem que ser com a grande comissão. E para que nós não venhamos a prejudicar a obra de Deus, de pregar esse evangelho por todo o mundo, para todos os povos e cultura, nós temos que entender o que ele nos prometeu, entender o que ele quer e está fazendo, para que nós não venhamos prejudicar a sua obra. E muitas vezes, quando nós nos dedicamos com fazer previsões falsas,
previsões sem bases bíblicas. Irmãos, Israel, em 1948, virou um Estado, Jesus não voltou. Teve muitos outros momentos, teve a Guerra do Yom Kippur, teve em 1967 a Guerra dos 6 Dias, que teve incríveis milagres no povo judeu. E mesmo assim, ainda não era o tempo, porque ainda não tinha sido cumprido o que a Bíblia falou. Então, não tem como dizer que essa guerra, nesse momento, propriamente essa guerra, seja um sinal claro que Jesus Cristo está voltando. Nós temos que fazer é continuar trabalhando, pregando esse evangelho e dizer para as pessoas, cada dia que passa está mais próximo, porque cada dia que passa, as dores de parto vão aumentar. Então, volte-se ao Senhor enquanto há tempo, porque chegará um momento que as coisas ficarão tão sérias que não terá mais como fugir ou se entregar ao Senhor. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, tá? Deixa um comentário se você concorda comigo. Você acha que essa guerra é realmente a volta de Jesus? E aí, diz aí pra mim o que é que você pensa.